As lendas de horror mexicano são uma pequena amostra dessas histórias que são uma parte essencial da expressão cultural da sociedade mexicana, porque seu conteúdo combina ficção, dados reais e seres sobrenaturais. Esse tipo de lenda caracteriza-se por possuir vários componentes: presença de seres com poderes maliciosos, expressões culturais típicas da região da lenda e disseminação oral passadas de geração em geração. Vale ressaltar que algumas dessas histórias tiveram origem na era colonial e foram modificadas devido às mudanças sociais e políticas produzidas ao longo dos anos. Mas se há uma lenda que é destaque na cultura do povo mexicano, com certeza essa é a lenda de A Chorona, a história de uma mulher que aparece em noites de lua cheia chorando amargamente por algo ou alguém que perdeu no passado. A força dessa lenda é tão forte que mesmo outros países possuem uma versão derivada dela em seu folclore local, até mesmo aqui no Brasil. A lenda de terror e tragédia familiar tem origem no início do século XVI, no México. Em noites de lua cheia, vizinhanças inteiras teriam o sono perturbado pelo choro insistente de uma mulher desesperada. Ela estaria à busca de seus 2 filhos, mas encontrá-los seria impossível, pois ela própria havia matado as crianças. Conheça agora a lenda de La Llorona, a mulher que há séculos assombra o México. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Essa é a história de uma mulher que aparece em noites de lua cheia chorando amargamente por algo ou alguém que perdeu no passado. Essa lenda é tão forte que outros países possuem uma versão derivada dela em seu folclore local, inclusive o Brasil. Como toda lenda popular, a Chorona deu origem a diversas variantes. Ela mistura simples histórias e relatos de pessoas que afirmam terem visto a mulher com os próprios olhos. O relato mais conhecido remonta ao século XVI. Ele conta que quando chegava a noite, os moradores da cidade do México se recolhiam para dormir, eram sempre acordados no meio da noite pelo choro de uma mulher que andava sob a luz da lua cheia. Daí o nome A Chorona. Poucos tiveram a coragem de ir lá fora e ver o motivo do choro da mulher. Os que o fizeram dizem que apenas conseguiam ver uma neblina espessa sobre o solo, e no meio estava ela, vestida de branco e com um véu cobrindo seu rosto, o que a tornava quase invisível em meio à neblina. Ela percorria a cidade em todas as direções e desaparecia quando chegava às margens do lago. Contam os relatos que aqueles que se arriscaram a chegar mais perto da Chorona morreram ou passaram o resto da vida perturbados com as visões chocantes que elas lhe fazia ver. Mas você deve estar se perguntando: quem é essa mulher misteriosa e por que ela chora? Bem, como já foi dito, existem várias versões da lenda, algumas mais difundidas e conhecidas que outras. Por isso eu vou te contar uma das mais famosas versões. Segundo essa lenda, essa Chorona, como ficaria conhecida, se chamava Maria, apaixonada por um homem que sua família desaprovava. Ela decidiu fugir com o amante e teve 2 filhos com ele. Até que certo dia, Maria descobriu que estava sendo traída pelo marido com outra mulher. Arrasada e cega de raiva, a mulher pegou os seus filhos, símbolos daquele matrimônio desastroso, e os afogou num lago. 2 dias depois, quando o ataque de fúria passou, Maria voltou ao rio para encontrar os filhos. Descobriu os 2 na margem oposta, ambos já sem vida. Assim, com a dor insuportável da culpa e do arrependimento, acabou morrendo de depressão. Mas sua agonia não teria acabado com a morte. Desde então, seu fantasma vagaria flutuando pelas cidades, com um vestido branco e um véu que cobre o seu rosto pálido. O espectro levanta as mãos para o céu e chora.
Poderia ser só mais uma lenda triste se a história não fosse ganhando detalhes assombrosos. Maria não apenas flutuaria aos plantos, ela também roubaria crianças para substituir as suas. Essa lenda é a mais clássica do México e teve tanto sucesso que vários países fizeram adaptações para suas culturas, como no Brasil, com as histórias da Bela da Noite. Até dentro do próprio México há versões mais ou menos diferentes da lenda original. Um dos relatos mexicanos alternativos fala de uma índia que teria se tornado amante de Hernán Cortés, o conquistador espanhol que destruiu o Império Azteca. Ela teria se arrependido de apoiar os colonizadores e daí a choradeira. Outra versão diz que teria se afogado junto com os filhos. Mas e você? Acha que realmente a Chorona existiu?